Alô pessoal, estamos aqui mais uma vez te passando dicas para aprovação no exame de ordem. Meu nome é professor José Carlos, eu faço parte aqui do grupo de professores em processo penal para te ajudar nessa fase. Foco, perseverança, que você vai tranquilamente conseguir sucesso e êxito aí na tua aprovação. A nossa dica hoje é sobre ação penal. Nossa dica é a seguinte: a ação penal, ela se subdivide, artigo 100 do Código Penal, dá uma olhadinha lá, artigo 100 do Código Penal Brasileiro, CP. Ela se divide em razão da sua titularidade. A ação penal, ela é pública, ressalvada quando privativa do ofendido. Ou seja, a ação penal, ela é pública ou ela é privada, ou seja, privativa do ofendido. Hoje nós vamos falar das espécies de ação penal pública. Vamos jogar aqui para você visualizar isso. A gente estuda isso na faculdade, mas às vezes fica com alguma dúvida. Regra geral, ela é pública incondicionada. O nome já está dizendo isso, volta para mim. Não precisa de condição de quem quer que seja, não precisa de condição do ofendido, não precisa de condição do excelentíssimo ministro da Justiça. O MP, naqueles crimes que sejam submetidos à ação penal pública incondicionada, basta tomar conhecimento da notícia criminis, da notícia do crime. Assim que a gente fala, notícia do crime. Se escreve notícia criminis. Tudo bem? Então, se o MP tomar conhecimento, pelo princípio da obrigatoriedade, ele tem o dever de oferecer a denúncia sob pena de responsabilizações. Que responsabilizações? Administrativa, interna corporis, por que ele não está trabalhando, está recebendo o seu din-din, que é um bom salário, uma boa carreira, e por que ele não está oferecendo as denúncias nos prazos legais, lá do artigo que você já estudou, 46, 15 dias se solto e 5 dias de preso. Esse é o prazo para oferecimento da denúncia, regra, Código de Processo Penal. Outra consequência, se ele não oferecer a denúncia, se o crime for de ação penal pública incondicionada, se ele não oferecer e envolver sentimento ou interesse pessoal, porque era amigo, por exemplo, desde a infância, ele vai incorrer no fato típico do crime de prevaricação. Funcionário público que deixa de fazer ato de ofício, retarda-o, ou pratica contra expressa disposição de lei por sentimento ou interesse pessoal. Dá uma olhadinha lá no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, que você vai ter o tipo penal do crime de prevaricação. Ok? Então, quais os crimes de ação penal pública incondicionada? Como é que eu identifico isso? Quando a legislação não diz nada. Essa é a regra, tá? Quando a legislação não diz nada, quando o legislador se absteve de dizer, o crime é de ação penal pública incondicionada. E aqui fica a dica do professor José Carlos, dica do JC. Dica, nunca leia só o crime, leia até o final ali do capítulo, porque lá tem as disposições gerais. E a maioria das indicações a respeito da ação penal que o crime vai levar estão nessas disposições gerais, como ocorre, por exemplo, nos crimes de calúnia, injúria e difamação, que estão lá, crimes contra a honra, nas disposições gerais. No crime de furto, que muita gente erra, furto de irmão para com irmão, passa a ser de ação penal pública incondicionada para condicionada, mas isso está nas disposições gerais. O crime de furto não fala nada. Se você furtar de qualquer pessoa, você não. Você vai ser o advogado. Bate na madeira aí, nós não queremos advogados cometendo ilícitos penais. Já basta advogados envolvidos em lava-jato e com traficante nesse país, ok? Mas se a pessoa cometeu um crime de furto, um crime de roubo, um crime de estelionato, não fala nada. Se não fala nada, crime de ação penal pública incondicionada. Agora, se for furto de irmão para com o irmão, crime sem violência, é um dos requisitos, deixa de ser incondicionada e se transmuda em crime de ação penal pública condicionada à representação. Isso está lá nas disposições gerais.
Ah, mas professor, eu li lá o crime de homicídio, crime de latrocínio, não fala nada, matou a charada. Se o legislador se absteve, não fala nada, crime de ação penal pública incondicionada. Volta para mim aqui. O crime de ação penal, a ação penal pública, melhor dizendo, ela pode ser também condicionada. Condicionada se subdivide em duas. Nós temos a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Essa representação pode ser feita, grava aí, ao juiz, ao delegado, ao promotor, qualquer um dos três. Ok? A representação do ofendido ou do seu representante legal, né? Em caso de menor idade ou também no caso de incapacidade. Ausência civil, se houver ausência civil declarada por sentença e se houver morte, sucessores, artigo 31 do Código de Processo Penal. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Eu também incluo o companheiro. A Constituição equipara aí a união estável ao matrimônio. E pode ser também condicionada à requisição, cuidado para não confundir os nomes, requisição do ministro da Justiça. Pouquíssimos crimes, né? São condicionados à requisição do ministro da Justiça. Então vem para mim. Já vimos incondicionada, agora vamos ver condicionada. Algumas dicas aí para a tua aprovação no exame de ordem. O crime de ação penal pública condicionada à representação, nessa possibilidade o legislador vai ter que indicar que o crime se procede a ele. Se procede à representação, a ela, melhor dizendo. Então, se você pegar o crime de ameaça, um bom exemplo, se você pegar o furto de irmão, que eu acabei de falar nas disposições gerais, lá no artigo 221, 222 do CP, dá uma olhadinha nisso. Né? Vai estar expressamente escrito lá. Se você pegar o crime de perigo de contágio venéreo, artigo 130 do Código Penal, parágrafo 3º, se você pegar, cuidado com esses, são campeões aí em exame de ordem. Se você pegar lesão corporal leve e lesão corporal culposa, presta atenção nisso, artigo 88 da Lei 9.099/95. Deixam de ser de ação penal pública e são de ação penal pública condicionada à representação. O Código Penal não diz nada, esquece o Código Penal. Eu tenho lei posterior que diz, que é de 95, Lei 9.099, artigo 88. Lesão corporal culposa, lesão corporal leve são crimes de ação penal pública que se condicionam à representação do ofendido. Ok? Essa representação em 6 meses é decadencial o prazo a contar do conhecimento da autoria. Artigo 38 do CPP, tá claro? Pode ser feita ao juiz, pode ser feita ao promotor e pode ser feita ao delegado de polícia. Qualquer um dos três e já está abastecido aí o MP, a ação é pública. O MP vai oferecer denúncia, cuidado. Se o crime é de ação penal pública, a ação penal é óbvio que ela vai ter aso, ela vai começar com a denúncia do promotor. Aliás, volta para mim, na Constituição Federal, artigo 129, está expresso, compete privativamente ao Ministério Público promover a ação penal pública. Artigo 129.1 da Constituição Federal. Ok? Então, se o crime for de ação penal pública incondicionada, se o crime for de ação penal pública condicionada, denúncia. O crime de ação penal pública. E, por fim, crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Pouquíssimos crimes. Que pouquíssimos crimes? Crimes que a lei também vai ter que expressamente dizer. A única que não diz, nós já vimos, que é ação penal pública incondicionada. Ok? Então, requisição do ministro da Justiça. Exemplos, para você lembrar na hora do teu exame de ordem. Crime contra a honra do presidente da República. Certa feita falavam que o Lula bebia demasiadamente. Mentira. Né? Crimes cometidos por brasileiros contra estrangeiros fora do país. Artigo 7º do Código Penal. Dá uma olhada. Dá uma olhada no 145 do Código Penal, que eu acabei de falar, seus parágrafos. Crime contra a honra do presidente da República. Crime contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções.
também é crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. A requisição do ministro da Justiça. Sempre lembrando que essa requisição não vincula o promotor. O titular da ação penal é o MP. Se o MP é o titular, a opinião delicti é dele. É ele que vai decidir se tem justa causa e prova de materialidade. Só que ele fica stand-by. Ele só pode oferecer a denúncia se ele tiver a requisição do ministro. Mas quem decide por oferecer a denúncia é óbvio que não é o ministro. É o promotor de justiça. Se tiver justa causa, ele vai oferecer o princípio da obrigatoriedade. Uma outra coisa. Quando eu falei de ação penal pública incondicionada, eu disse que em regra não fala nada. Porque sempre foi assim. Só que em 2009, com a reforma dos crimes contra a dignidade sexual, o legislador optou por dizer expressamente que, artigo 225 do CP, expressamente, que no estupro de vulnerável, o crime deixa de ser de ação penal pública incondicionada e passa a ser condicionada à representação do ofendido. Então, perdoe-me, desculpe, delete. No crime de estupro de vulnerável, o crime deixa de ser de ação penal condicionada à representação do ofendido e passa a ser de ação penal pública incondicionada. Vou voltar. Artigo 225 do CP. Se houver um estupro de vulnerável, menor de 14 anos, pessoa que não ofereceu nenhum tipo de resistência, alienado mental, ok? Ok? Tranquilo? Tenha qualquer debilidade que não ofereceu resistência. O crime deixa de ser de ação penal pública condicionada à representação e passa a ser de ação penal pública incondicionada. Então, uma exceção. Nesse caso, o legislador quis expressamente dizer, é crime de ação penal pública incondicionada. Então, se vier numa prova, um estupro, normal, não tem vulnerável, ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Agora, se vier um crime de estupro de vulnerável, lá do 217 do Código Penal, dá uma olhada lá, combina com 225. Ora, se for vulnerável e assemelhados do parágrafo único, consideram-se também a vulneráveis, deixa de ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, por expressa disposição de lei, passa a ser crime de ação penal pública incondicionada. Fica dada a dica, até a tua aprovação, professor José Carlos, até a próxima.